É uma missão e um dever da igreja evangelizar. Evangelizar para a igreja é mais do que uma obrigatoriedade. Jesus ele disse aos seus discípulos, e assim para com a sua igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus queridos e amados irmãos, a evangelização ou evangelismo faz parte da Igreja de Cristo e da vida de qualquer cristão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Nós estamos estudando a lição de número 10, 7 de setembro de 2025, que tem como título A Expansão da Igreja. E como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, vou tornar a falar aqui novamente, nós estamos postando os vídeos separadamente, tópico por tópico. Eu já postei o primeiro tópico, nós vamos falar hoje do segundo tópico, e brevemente nós postaremos o terceiro tópico, e por fim nós postaremos a aula completa. Por que, irmão Wilson, você está postando assim? Porque existem pessoas que muitas das vezes levam a sua vida numa correria imensa e não tem tempo de assistir 40, uma hora de tempo de vídeo. E assim eu separei por tópicos, porque assim essa pessoa ela vai ter tempo de, na hora do seu almoço ali, no horário de trabalho, ou se não à noite antes de dormir, assistir uma videoaula de 10 minutos, 20 minutos no máximo. E então assim nós estamos fazendo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, não se esqueça de se inscrever se você for novo aqui no canal, deixar o seu like, pois deixando o seu like o YouTube ele entende e compreende que os nossos vídeos são relevantes, vai indicar mais ainda. E meus irmãos, se você tem gostado das nossas escolas bíblicas dominicais, por gentileza, compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, no Instagram, para o crescimento do nosso canal, amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o segundo tópico que diz assim: a igreja que evangeliza. E o primeiro subtópico do segundo tópico nos fala evangelização centrada na palavra. O evangelismo ou a evangelização, ela não tem fundamento nenhum se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus. Não existe evangelismo sem ela estar fundamentada na palavra. Em Atos, capítulo número 8, versículo de número 4, onde nós lemos na leitura bíblica em classe, nós vemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? A palavra. Então, quando começou a perseguição, que eles se dispersaram, eles saíram pelas aldeias circunvizinhas, pelas cidades, anunciando a palavra de Deus. Como eu tenho falado, não existe evangelismo sem palavra. Este versículo nos mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Meus irmãos, e outra coisa também que eu quero frisar aqui para vocês é que, para que a igreja pregue a palavra, ela tem que estar também cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o agente ativador ou o agente capacitador que vai capacitar o cristão para anunciar a palavra. É dois pilares que tem que estar erguidos na vida do cristão, o Espírito Santo e a palavra. Então, você vai ver que lá no início, lá no começo das primeiras lições, que nós já estamos chegando no fim desta lição, deste terceiro trimestre, nós vamos ver que no começo a Bíblia vai nos falar, e a lição também ela nos conta que aqueles que anunciavam a palavra anunciavam com poder. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo e eles só anunciaram a palavra, só saíram pregando a palavra com poder após eles terem sido revestidos do Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2. Então, meus amados irmãos, mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e
e estar centrados na palavra. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que nos dias atuais, muitos cultos já não são mais cultos, mas são shows. Por quê? Porque as estrelas gospels, elas têm tomado o espaço da palavra de Deus. E uma coisa que eu priorizo, principalmente eu quando eu estou na direção de um trabalho, é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós estamos dirigindo o culto ou em muitos lugares da qual eu passo para pregar, eu sou convidado a pregar e quando eu vou pregar, eu vejo que existem muitos louvores e o momento em que nós temos para pregar a palavra é 20 minutos no máximo. E 20 minutos é pouco tempo para anunciar a palavra. Como é que a igreja ela vai ter crescimento se ela não tiver espaço para anunciar a palavra? Você vai ver que aqueles cristãos que foram dispersos, eles foram dispersos anunciando a palavra. Não existe igreja sem que ela esteja focada na palavra de Deus. Igreja que não tem a palavra de Deus, que não evangeliza com a palavra de Deus, que não ministra a palavra de Deus, ela não é igreja. A Bíblia vai nos contar, ou João, ou melhor dizendo, o evangelista João vai dizer que no princípio era o verbo. O verbo é o quê? A palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Deus, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele é Deus, e Jesus, ele é a palavra. A Bíblia também ela vai nos contar que no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que nós tiramos a palavra das evangelizações, dos nossos cultos, nós estamos tirando Jesus de dentro da nossa igreja, nós estamos tirando Jesus da igreja. Você vai ver lá em Apocalipse, me falha a memória agora a igreja, mas Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se Jesus está dizendo que está à porta e bate, então ele está pelo lado de fora. Isso significa que aquela igreja, ela rejeitou a palavra, ela já não ministra mais a palavra. Então, a igreja primitiva, ela operava sobre o Espírito Santo porque existiam os sinais, os prodígios, mas também ela estava firmada na palavra de Deus. Como é que ela estava firmada na palavra de Deus? Por intermédio dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, nas parábolas, nos ensinamentos, nos sermões, os apóstolos passaram para a igreja primitiva. E assim a igreja ela foi crescendo, tanto na graça como no conhecimento, e também passou a anunciar a palavra. Meus queridos e amados, se nós queremos ter um evangelismo com êxito, se nós queremos ter crescimento na igreja, crescimento em nosso ministério, não deixes de pregar a palavra. Não cesses de anunciar a palavra. E tem mais. E eu preciso falar isso aqui. Existem muitas pessoas que criticam a teologia, sem nem entender e saber o que é teologia. Em primeiro lugar, a palavra teos significa Deus, logia estudo sobre Deus. Então, quem estuda a palavra, ele é um teólogo. Por quê? Porque ele estuda a palavra de Deus. E a teologia, existem muitas pessoas que dizem que esfria o crente. Não. A teologia, pelo contrário, a teologia ela capacita mais ainda o crente para anunciar a palavra com mais eficácia, com mais poder, com mais verdade e assim crescer de forma espiritual e também de forma ministerial. Então a igreja ela crescia e evangelizava com êxito. Por quê? Porque ela estava centrada na palavra de Deus. Igreja que não tem palavra, ela não é igreja, ela é sinagoga. O segundo subtópico nós vamos falar sobre evangelização centrada em Cristo. Dizia um certo pregador, a maior mensagem pregada é a mensagem da cruz. Não que as pregações sobre José, sobre João Batista, sobre Salomão, Sansão, Davi, não que essas mensagens ela tenha poder do Espírito Santo e não que Deus não venha falar com a sua igreja por intermédio desta mensagem. Mas a maior mensagem pregada é a mensagem da cruz. Primeiro lugar, você vai ver que quando Pedro e João eles foram presos, que eles foram levados ali até o Sinédrio para anunciar ali o que tinha acontecido, eles começaram a falar dos patriarcas
até chegar em Jesus, mostrando que tudo que estava escrito na palavra de Deus estava apenas focado em Cristo, em Jesus, e que Jesus era o Cristo. Então, meus amados irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo em uma época em que as mensagens de autoajuda, as mensagens de elevação humana, as mensagens de consolo humano, as mensagens que só tocam o sentimento humano, essas mensagens, elas são mensagens rasas e vazias, porque estão tirando Cristo do centro desta mensagem. E Cristo, ele tem que ser anunciado. A mensagem verdadeira, ou a verdadeira evangelização, ela está centrada em Cristo. Isso aconteceu com Filipe. Filipe, que foi um dos 7 escolhidos na diaconia para servir a igreja, também foi disperso. E ao chegar em Samaria, lhes pregava quem? A Cristo. Filipe, quando chegou em Samaria, meus irmãos, o objetivo principal de Filipe foi anunciar a Jesus Cristo. Filipe, ele não foi falar palavras de autoajuda, não. Filipe, ele não foi falar sobre Moisés, não. Pelo contrário. Aliás, e se ele falou sobre Moisés, ele falou como o apóstolo Pedro e João anunciou que todos eles e os santos profetas anunciavam apenas a Cristo. Então, meus irmãos, o objetivo principal da igreja é anunciar a Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo número 5, como nós vemos, Filipe anunciando a Jesus Cristo em Samaria. Como já vimos um ministério bem-sucedido, para ter um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava a ideia de moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz com base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma a vida, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto, muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar a nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força de sua ou da palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente, a mensagem da cruz hoje já não produz mais lágrimas nos olhos dos crentes. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, anunciar a Jesus Cristo hoje já não traz mais aquebrantamento no coração dos crentes dos dias atuais. Hoje nós vemos muitos, perdoe-me, meus irmãos, o meu querido, se você for um pregador do evangelho e se você se magoar com o que eu vou lhe falar agora, mas este não é meu intuito. Meu intuito aqui é lhe mostrar a verdade dentro da palavra de Deus. Mas nós vemos hoje muitos animadores de púlpitos, mas não vemos mais anunciar a Jesus Cristo. Nós vemos pessoas trazendo mensagens de autoajuda para tocar apenas o sentimento humano, mas nós não vemos mais essas pessoas anunciando a Jesus Cristo. Nós vemos grandes eventos sendo realizados com muitas estrelas gospels, e a primeira pessoa a ser apresentada ali é o pregador famoso, é a cantora ou o cantor famoso, e Jesus Cristo aonde está. Nós vemos muitos movimentos, meus irmãos. É gente pulando para um lado, rodando para o outro, caindo. Gente pondo a mão na cabeça de pessoas. Não que isso esteja errado. Eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que isso está errado. Mas o que eu quero dizer é que uma mensagem em um culto que não seja um culto verdadeiramente racional de adoração a Jesus Cristo, isto não é culto. Isto é balela. Isto é movimento humano. Isto é apenas animação humana. Por quê, irmãos? Porque a mensagem verdadeira, a mensagem da cruz é Cristo. A centralidade da mensagem verdadeira, a centralidade verdadeira da mensagem é como o escritor falou aqui, meus irmãos. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base, que não mostra Jesus Cristo, ela é uma mensagem vazia. E, infelizmente, nos dias atuais é o que mais nós vemos. Nós vemos hoje multidões indo ao templo, indo às igrejas para receber
mas nós não vemos os crentes de hoje dizendo que vão para a igreja para adorar. Nós vemos muitos hoje dizendo, hoje eu vou sair com a minha vitória, hoje eu vou sair com a minha bênção, mas nós não vemos mais essas pessoas hoje dizerem assim, eu vou cultuar e adorar verdadeiramente a Jesus Cristo. Por quê, meus queridos? Porque estão tirando Cristo e colocando as pessoas como centro da mensagem. Estão tirando Cristo da centralidade da palavra de Deus e estão colocando o homem, o ser humano, a criatura, o Criador, a criatura mais do que o Criador. E é como o apóstolo Paulo, ele mesmo falou, que nos últimos dias muitas pessoas levantariam homens, doutores, mestres, que pregariam mensagens light apenas para satisfazer o seu ego, mas que fugirão da verdadeira sã doutrina, que é apresentar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, meus queridos, espero que esta mensagem tenha sido esclarecedora para a sua vida. Espero que este segundo tópico tenha lhes trazido um amplo conhecimento. E a sinopse 2, ela fala assim: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Então a palavra de Deus, ela só é anunciada com poder quando ela está centrada em quem? Em Cristo. Que nós não venhamos tirar Cristo de nossas pregações. Que nós não venhamos tirar Cristo da centralidade das nossas mensagens dos dias atuais. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.